Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero falar sobre como vivemos constantemente esperando o apoio dos outros e como isso pode acabar nos paralisando e nos machucando. Além disso, quero falar sobre como, às vezes, esses comentários simples ou até mesmo essas piadas inocentes têm o poder de nos desanimar e nos fazer desistir dos nossos sonhos, tirando a gente totalmente do trilho. E até mesmo como podemos ficar frustrados de perceber que acabamos dando mais para os outros e que nem sempre é isso que a gente recebe do outro, sabe? Eu não quero falar sobre a atitude do outro, se isso é certo ou errado, mas eu quero falar sobre o impacto que tem na gente. Se você também já passou por isso, ou se pensa por algum milésimo de segundo, assim, em desistir, né, do seu sonho por não receber o incentivo que você esperava, fica comigo até o final pra gente tentar refletir sobre isso aí e ganhar forças para continuar lutando pelos nossos sonhos. Eu já ouvi muitas vezes de várias pessoas que o podcast, por exemplo, ele é muito legal, que eu trago vários insights legais, que a partir deles várias pessoas foram impactadas de várias formas e que ele agregou muito na evolução das pessoas, sabe? Entretanto, muitas vezes eu também já ouvi comentários negativos, alguns com críticas construtivas que eu tento realmente aplicar aqui no canal e tentar melhorar cada vez mais, sabe? Porém, em outros casos, são apenas críticas pejorativas, que eu tento não levar pelo coração, sabe? Mas que muitas vezes ficam martelando e martelando várias vezes na minha cabeça. E eu faço um enorme esforço para realmente não ficar chateada e simplesmente esquecer situações que são desnecessárias, sabe? Que me fazem me sentir culpada ou me fazem não acreditar na minha capacidade. Um dia desses, um amigo virou para mim e falou: "Mas você realmente faz os seus roteiros? Ou é só o chat GPT que faz tudo para você?" E na hora eu dei risada, eu comecei a me justificar, como eu sempre faço, sabe? Levei a conversa para outro rumo, tentando parecer simpática. Aquele clássico desconversar, né? Pois é, mas eu só agi assim, não porque eu realmente penso dessa forma, mas porque já é o meu modo automático de agir. Não significa que, por conta dessa minha atitude, o comentário dele não me chateou, mas foi o meu jeito que eu fiz para realmente evitar lidar com o conflito e acabar fingindo que não doeu. Só que eu me peguei pensando nessa frase dele por várias semanas, pois por mais simples e inocente que ela foi, porque eu tenho certeza que ele não fez na maldade, ela acabou me chateando, porque parecia que ele estava dizendo que o meu trabalho não tem valor, que talvez eu não tinha nada a agregar a ninguém, que o meu esforço, o meu conhecimento, as minhas horas escrevendo e pensando os conteúdos para trazer aqui, tudo isso não importava, porque no fim é só o chat que faz. E eu sei que, como eu disse, talvez ele não tenha pensado dessa forma, não tenha pensado no impacto que isso teve para mim, assim como uma outra amiga que apenas ridicularizou alguns cortes de um dos episódios, não teve a intenção também de me magoar. Mas o problema é que talvez seja essa coisa da gente ficar repetindo comentários assim no automático, sem perceber o impacto que tem em quem ouve, é que talvez a gente esteja machucando tantas pessoas, talvez seja a raiz realmente do problema. A verdade é que, no fundo, nem importa tanto como eu faço, se eu escrevo sozinha, se o chat me ajuda, se eu pesquiso várias e várias coisas, se eu tenho que revisar 1001 vezes. O que
ficou marcado para mim naquele momento foi outra coisa. O quanto a gente, mesmo sem querer, acaba diminuindo o que o outro faz. Às vezes é só um comentário jogado, uma frase dita no automático, sem maldade nenhuma, mas a gente acaba tirando o valor do esforço de alguém, do trabalho de alguém, né? A gente fala sem pensar, sem incentivar, sem reconhecer, e isso mesmo sem intenção acaba machucando quem ouve, porque a falta de cuidado nas palavras e a desatenção podem acabar impactando realmente as pessoas que ouvem. E o mais curioso é que naquele mesmo dia eu recebi elogios, comentários carinhosos, reconhecendo o meu esforço, a minha entrega. Mas ainda assim, nada disso teve um impacto tão grande na minha mente quanto aquelas palavras, né, que aquele meu amigo acabou me falando. Porque a nossa mente, ela tem disso, sabe? Às vezes ela tem uma mania meio ingrata de se apegar ao que nos fere e não a que nos dá força, né? Nos impulsiona para continuar. E acabamos deixando despercebido realmente aquilo que deveria nos fortalecer. E por isso é que eu comecei a observar mais. Porque eu percebi que nem sempre o que eu demonstro por fora, as pessoas à minha volta traduz realmente o que eu sinto por dentro. Muitas vezes eu sorrio, não porque eu acho engraçado, não porque eu fiquei feliz, mas porque eu aprendi a fazer isso como uma forma de me proteger. Então, para quem me ouve e me conhece, eu preciso te dizer uma coisa. O meu sorriso nem sempre é sinal de felicidade, de simpatia, de que eu concordo com você. Na verdade, ele é apenas uma programação que eu coloquei para mim mesma, desde pequena, para simplesmente evitar conflitos, para tentar manter um ambiente mais leve, mesmo quando algo de mim já estava pesado demais. Como diz uma amiga minha, esse sorriso é sinal de falsidade. Não porque eu quero enganar alguém, não, mas porque eu aprendi a sorrir, concordar, mudar de assunto, de uma forma para realmente escapar das brigas, dos conflitos, de momentos indelicados e para acabar deixando as pessoas felizes à minha volta, mesmo que eu não estivesse. Só que isso não significa que as palavras e os atos das pessoas não machucam. Não significa que eu não precise muitas vezes me perdoar, ressignificar que eu escutei, o que eu vi, para realmente não deixar que isso me faça mal e que me faça desistir dos meus sonhos, das coisas nas quais eu acredito. E se você é uma dessas pessoas que talvez tenha dito um comentário sem perceber o peso, né, que ele poderia carregar, eu não tô aqui para apontar o dedo ou guardar mágoa. Mas agora que você reconhece um lado meu que quase ninguém vê, talvez você possa olhar com mais carinho para o que diz, para o impacto realmente das suas palavras. Às vezes o que soa inocente para quem fala pode ser profundamente marcante para quem ouve. Para mim, esse podcast, mesmo não sendo algo grande, visado ou remunerado, é sim muito importante. Ele é um espaço meu de aprendizado, de expressão, de conexão real. É aqui que aos poucos a minha voz ela tem sido ouvida, não por milhares, mas pelas pessoas que realmente importam para mim. E é aqui também que muita gente tem conhecido lados meus que normalmente eu não demonstro. Tem descoberto histórias que eu nunca contei, porque até então eu não tinha espaço. E de alguma forma, isso tem ressignificado relações, tem deixado conversas mais verdadeiras, mais humanas. Então, por favor, não diminua o que eu faço só porque você não vê de perto. Não deixe de me apoiar só porque o meu sonho parece pequeno para você. Assim como eu desejo e quero apoiar os seus sonhos, mesmo que você os ache bobos, saiba que para mim eles realmente não são. Eles são importantes simplesmente porque eles são seus. Isso basta. Mais do que isso, não deixe de lembrar pessoas ao seu redor de que os sonhos delas também importam, de que eles têm valor, que eles têm peso,
Porque muitas vezes a gente deixa que os outros nos diminuem e sem perceber o quanto isso pode impactar na forma como vemos e seguimos em frente. Sabe, eu sei bem como dói quando a gente não recebe o apoio de quem ama. Quando não é uma crítica construtiva que a gente está escutando de um estranho da internet, mas sim uma crítica só pejorativa de alguém que a gente se importa com a opinião. O que realmente pesa são aquelas palavras, aquelas piadas e até mesmo o silêncio de quem está no nosso lado dia após dia. E às vezes, quando a crítica ou o desânimo vem de quem a gente ama, parece que o peso é muito maior do que um estranho da internet. Porque não foi o que foi dito, mas é a expectativa que colocamos na relação que faz tudo doer mais. No fundo, a maioria de nós não quer aplausos o tempo todo. A gente só quer aquela confirmação simples, sincera, que vem do coração. Um tipo, vai em frente, eu tô aqui contigo, eu acredito em você. São palavras simples, mas que carregam uma força enorme. E aí vem uma lição que eu aprendi com o tempo e que eu queria compartilhar com você. Não espere receber das pessoas aquilo que elas não têm a oferecer. Não espere compreensão de quem não entende ou nem tenta, entender o seu caminho. E tá tudo bem, sabe? Isso não te desmerece, muito pelo contrário. É só um convite para que você aprenda a olhar com mais cuidado para quem você escolhe carregar junto ao seu lado, sabe? Para quem te oferece combustível para você conseguir seguir adiante na sua jornada. Por isso, não fique esperando a aprovação dos outros para começar ou continuar aquilo que faz sentido para você. Não perca tempo tentando convencer as pessoas ao seu redor de quem nem está disposto a enxergar isso. Sabe? Porque a maior satisfação, o maior combustível tem que ele vir de você mesmo. Quando você olhar no espelho, assim, bem no fundo dos seus olhos e falar assim, eu não desisti. E eu não sou teimoso. Foi por teimosia. Mas porque eu estava comprometido comigo. E com aquilo que eu acredito. E realmente, cada dia mais eu estou mais perto disso. E outro ponto que eu quero tocar hoje é que eu ouvi muitas frases assim do tipo, se eu naquela época teria feito diferente de você, eu acho que você deveria fazer isso ou aquilo e agora você poderia estar muito melhor. Podem parecer frases simples, mas eu sei que são difíceis de escutar. Eu sei que as pessoas não falam por mal, elas não querem o seu mal. Elas só têm uma visão talvez diferente do que a sua, tanto na sua época quanto agora. E elas te falam porque elas acreditam que a opinião delas, ela será fundamental talvez para agregar algo para você, conseguir realmente chegar aonde elas entendem que seria melhor. Mas o que eu quero te dizer é, não vive presa nesse si. As escolhas do passado ou os conselhos que te puxam para baixo, deixa eles pro lado, sabe? Pense com carinho sobre o que realmente vale a pena levar com você e o que precisa ser deixado para trás. Como eu falei na semana passada sobre consistência, volto a reforçar. Seja constante nos seus planos, nas suas metas, nos seus sonhos. Mesmo quando os comentários forem negativos, mesmo quando parecer que nada tá dando certo, continue. Acredite em você, desapegue das críticas que só te travam e se aproxime daqueles que realmente te ajudam a crescer. Como, por exemplo, quando eu dei um treinamento no meu trabalho, eu pedi um feedback de como eu fui na minha primeira turma para uma amiga chamada Camila. E com todo cuidado e assim, jeitinho de falar, ela me deu várias sugestões que para mim foram muito preciosas. Tipo, reestrutura essa parte do seu slide, senão você vai se cansar e aí vai ficar muito ofegante, Vicky. Não fala desse jeito, que tira todo o mérito do seu trabalho. Tipo, você teve um maior trabalho para fazer isso. Se valoriza, sabe?
dê atenção aqui nesse ponto, tenta tirar esse vício de linguagem. E eu acabei ouvindo, assim, tudo que ela me disse, tentei absorver, testei. O Né, inclusive, é uma que eu tô tentando, é mais difícil esse. E para as próximas turmas, eu tive uma experiência completamente diferente, assim, da primeira. Eu fiquei impressionada com a minha evolução de tão melhor que eu tive no meu desempenho do treinamento em relação às próximas turmas, sabe? Inclusive, eu falei pra Camila que eu ia mandar esse podcast pra ela, porque eu quero ouvir mais críticas construtivas de alguém que realmente me faça ver como crescer. E isso é um privilégio. Assim como a Camila, eu tenho outras pessoas também, como minha mãe, a Patrícia, que fazem realmente críticas que me incentivam cada vez melhorar mais, que me incentivam a crescer mais, que apontam caminhos com respeito, que torcem realmente pelo meu crescimento, seja pessoal, seja profissional, seja o que for. E assim como elas, eu tenho muitas pessoas que realmente vale ainda mais a pena. E eu espero que você tenha também pessoas assim ao seu lado. Eu tenho, inclusive, um amigo que eu sempre tenho várias reflexões assim com ele quando ele ouve algum podcast que fala muito com ele, sabe? E ele me questiona e traz vários pontos que me fazem refletir ainda mais do que a gente veio conversando aqui no podcast. E eu acho isso muito incrível mesmo. Porque muitas vezes eu tenho que acabar, tipo, eu leio o que ele me manda, paro, leva um tempinho, penso o que eu posso realmente montar de resposta que faça sentido para ele e que juntos a gente possa aprender mais, sabe? E eu amo esse tipo de conversa, esses papo cabeça que a gente se escuta, a gente aprende, a gente cresce junto, porque são espaços de troca verdadeira que a gente só acaba se fortalecendo, sabe? E foi com essas pessoas, assim, que eu percebi uma coisa muito importante. É assim que vale a pena receber feedbacks. Não é só engolir palavras que chegam, mas é sobre filtrar. Porque sim, críticas vão vir sempre, elas fazem parte da nossa vida, da exposição. Cada vez mais que estamos expostos, cada vez mais vem crítica, sabe? Faz parte do movimento da vida, sabe? Não dá pra deixar tudo entre e criar raízes dentro de nós, qualquer comentário. Porque nem todo comentário, ele realmente merece abrigo dentro do nosso coração. Por isso é importante a gente realmente filtrar o que pode contribuir para o nosso crescimento e deixar ir aquilo que não faz sentido. Porque quando a crítica vem do amor, do cuidado, do desejo realmente genuíno de te ver maior e não menor, vale a pena realmente você escutar. Vale a pena você ajustar o que for preciso para você poder crescer. A vida ela não é feita só de elogios, eu sei. E eu também não espero que o mundo só me entregue flores o tempo todo, mas espero sim ter discernimento para reconhecer quando uma crítica vem para construir e quando ela só tenta me desanimar ou me diminuir. E é por isso que eu te digo, procure por quem te inspira e não por quem te suga. Se rodeie de quem te olhe com carinho, de quem acredita no seu potencial, mesmo quando você não está conseguindo enxergar isso sozinho. Porque a vida não é feita pra gente caminhar sozinha. E quando a gente tem pessoas por perto, cada passo que a gente dá, a gente fica mais firme. E tudo tem mais significado, sabe? E para fechar esse nosso papo cabeça de hoje, eu quero deixar algo prático que você possa levar aí para sua vida, porque não basta só refletir, a gente precisa também agir, precisa colocar em prática. Então, aqui tá algumas dicas simples, mas que podem ser poderosas aí, te ajudar a lidar melhor com os comentários, com os silêncios e principalmente com a forma como você cuida de si mesmo, sabe? Então, identifique quem são as suas Camilas, né? Para um minutinho, pense quem são as pessoas que te apoiam com sinceridade, quem te ajuda a crescer com carinho
e de verdade, sabe? Se puder, manda uma mensagem, faz uma ligação, agradece essas pessoas. Às vezes a gente esquece de dizer o quanto essas pessoas são importantes no nosso caminho. E é nesse ciclo de apoio que vale a pena a gente abrir o coração. Filtre as críticas. Nem tudo que dizem sobre você merece espaço na sua mente e no seu coração. Quando você receber uma crítica, respira fundo. Se pergunte: essa crítica me ajuda a melhorar ou só tenta me diminuir? Se não for construtiva, não se prenda a ela. Solte e segue em frente, sabe? E se dê permissão para começar a ser imperfeito. Não espere tudo estar alinhado, lindo, pronto, ó. Chuchu, beleza. Comece com o que você tenha. Comece com o que dá. A prática ela vai nos lapidando, ela vai nos melhorando e o caminho vai nos ensinando o que realmente a gente só aprende vivendo. Celebre as suas conquistas, mesmo que elas sejam pequenininhas. Não espere que os outros validam o seu esforço. Valorize você cada passo que você dá, cada meta alcançada, cada medo que você enfrente. Anote as suas vitórias. Reconheça seus avanços. Isso vai ser o combustível necessário para você realmente continuar. E tenha uma frase ou um mantra para se lembrar do seu porquê. Nos momentos que a dúvida vier, sabe, quando vem aquele desânimo que quer te fazer parar, tenha uma frase que realmente te traga de volta para aquilo que você tanto deseja. Pode ser como: se esse sonho insiste em morar dentro de mim, é porque ele vale a pena. Ou se não faz sentido para você, crie a sua frase, que só você vai entender, mas que quando você ouvir, você vai lembrar do seu propósito. E para fechar, eu quero lembrar: não espere para começar. Não espere para uma aprovação dos outros para continuar, sabe? Esperar demais pode ser só uma forma disfarçada de você adiar a sua própria história e acabar abrindo mão dos seus sonhos. Você não precisa de todas as palmas para subir no palco da sua vida, nem da compreensão de todo mundo para seguir o seu caminho. Se o seu sonho ele existe, insiste aí dentro, ele merece espaço. Por isso dê uma chance para ele se tornar real. E lembre-se, às vezes uma palavra que parece pequena para quem fala pode ser enorme para quem escuta. Então, se é tão fácil a gente se desmotivar, por que a gente não tenta começar a motivar alguém hoje? Escolha ser apoio, escolha ser impulso, principalmente de você mesmo. Se esse episódio te tocou de alguma forma, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, quem tem sido aí a sua rede de apoio. E para finalizar esse episódio, eu queria terminar com uma frase do livro que eu tô lendo, que é: as coisas que você só vê quando você desacelera. Se eu não me engano, é algo do tipo, é um livro que eu tô lendo online, que eu tô gostando bastante, assim. E ela diz o seguinte: não desista por conta das críticas, né? Aprenda a deixar de lado o que as pessoas que não te conhecem têm a dizer. Você recebe críticas porque as suas atitudes estão traindo a atenção das pessoas. Tenha coragem e continue no mesmo caminho. E não deixa de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever lá no YouTube, para não perder nenhum vídeo que sai toda semana aqui no canal. Obrigada por mais uma vez estar comigo nessa jornada e até a próxima.